Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Mais uma vez estamos com vocês para trazer notícias, informações, pesquisas, dados sobre a macroeconomia mundial e a geopolítica. Temas que são do interesse de todos, no Brasil e no mundo. E mais uma vez trazemos aqui para que tenhamos uma conversa sobre esses temas, Lawrence P., que você vai conhecer agora. Lawrence P. nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence P. tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Olá, Lawrence P., mais uma vez bem-vindo ao China Global News. Bom dia, Marco. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar com uma pergunta que eu entendo que seja fundamental para a gente entender esse panorama mundial. Como funciona a economia dos Estados Unidos, afinal? A economia dos Estados Unidos é bastante complexa. Sobre em percentagem de PIB, o setor de serviço é 85%, manufatura em torno de 14% e agricultura em torno de 1%. Então, você vê que serviço predomina na economia americana. Para uma economia ser robusta, é muito importante o setor de manufatura. Serviços é importante, entretanto, sem poder ter um setor de manufatura robusta, você não tem como suprir a sua economia e a população dos bens necessários. E por este motivo é um objetivo do governo americano de aumentar a produção de manufatura no país. Por outro lado, você vê que o setor de saúde ocupa quase 20% do PIB americano. Junto com o setor financeiro e educação, chega a quase um terço da economia americana. Mesmo investindo quase 20% do PIB para o setor de saúde, os Estados Unidos têm um dos piores métricas de saúde dos países desenvolvidos. A Europa gasta menos e tem um performance bem melhor. Ou seja, há bastante desperdício no sistema de saúde nos Estados Unidos e também é bastante ineficiente pelo que eles gastam. Na educação, o relatório de PISA, que avalia os estudantes de 15 anos em métricas de ciência, matemática e compreensão leitura, os Estados Unidos está ao redor de 26º lugar, sendo os países asiáticos lideram em todos os campos. E o setor financeiro dos Estados Unidos é muito importante para o país. Eles dominam o mercado financeiro internacional e financializam quase tudo. Um exemplo de onde chegou a financiarização da economia americana é as criptomoedas, como o Bitcoin, que essencialmente não tem valor, não tem ativo, não tem renda, não tem lucro. Entretanto, vale mais de 2 trilhões de dólares quando chegou a 106 mil dólares por moeda Bitcoin. Ou seja, a financiarização da economia americana chegou a tal ponto que é uma economia frágil e um castelo de areia, essencialmente. Por isso, os Estados Unidos enfrentam tantas dificuldades hoje.
E para poder apresentar um crescimento muito modesto, de ao redor de 2% na última década, os governos, tanto democrata como republicano, injetaram estímulo fiscal e monetário da ordem de mais de 20 trilhões de dólares. Agora, injetando todo esse estímulo para ter um crescimento de apenas 2% e algo, o custo-benefício não faz mínimo sentido. E por esse motivo, a economia americana essencialmente é frágil. Você tem hoje uma dívida externa do setor público, do governo federal apenas, de 36,7 trilhões. Se você acresce a dívida dos municípios e dos estados, chega a 40 trilhões e você tem um déficit do setor público federal ao redor de 2 trilhões por ano e um gasto só para financiar esta dívida do governo federal custa mais de 1 trilhão de dólares por ano. De acordo com Bloomberg, a cada 100 dias, a dívida americana sobe ao redor de 1 trilhão. Então, este sistema e este modelo é insustentável. E a ironia de tudo isso é que os Estados Unidos é obrigado a ter um déficit comercial para poder jorrar na economia mundial dólares, para que permaneça a capacidade de uso do dólar, e isso reforça a posição de moeda de conversibilidade mundial, ou seja, uma moeda universal. E os Estados Unidos necessita de sua moeda seja uma moeda de reserva internacional, porque é muito importante para eles poder exercer pressão financeira sobre o mundo inteiro. Enquanto eles têm esse privilégio de ter a sua moeda como reserva internacional, eles conseguem tomar recursos do mundo inteiro a juros mais baratos, que sustenta a economia americana. Então, hoje, alguns desses fatores já estão no limite. Se você tem uma economia que é obrigado a gerar déficit de comércio e, ao mesmo tempo, você tem um déficit fiscal, você tem uma estrutura essencialmente frágil. E por todos esses motivos, a gente vê que a economia americana passa por grandes dificuldades. Em 2019, antes da pandemia, todos os economistas e analistas já vislumbravam um cenário de recessão no 2020 ou 2021. Entretanto, com a pandemia, o governo Biden injetou ao redor de 11 trilhões de dólares na área fiscal e monetária. E isso conseguiu evitar a recessão econômica, que era quase certeza, pois o ciclo de crescimento de 10 anos já terminou em 2019. E agora, Marco, nós estamos olhando para frente e você vê que a situação da economia americana já enfrenta novos desafios com esse novo governo do Trump. E entrando então nessa questão do atual governo, Donald Trump tem mexido muito as peças que têm abalado o comércio internacional, a famosa guerra tarifária. Até que ponto isso vai, então, caminhar para esse perigo, esses novos desafios que você comenta? Trump veio ao governo querendo desafiar todas as instituições. Não está claro se ele tem um plano econômico. Ele disse, de um lado, que ele quer reduzir o déficit do governo americano. De outro lado, ele não quer que o dólar fortalece, porque isso prejudica a exportação dos Estados Unidos. Ele também quer que os outros países sejam punidos com tarifas mais altas para poder equilibrar as contas externas em relação ao comércio. Como já disse,
que para a economia americana é necessária que tenha um déficit comercial. Há muitas contradições nos atos do governo Trump até este momento. Para você impor tarifas sobre outros países, significa que todos os produtos para os consumidores americanos vão subir de preço. E o Trump tinha dito de que iria, no segundo mandato, enfrentar o desafio da inflação. E ele apontou de que o governo de Biden foi um fracasso em relação à inflação. Agora, se você impõe tarifas altas para outros países e você tem que importar 1,250 trilhão de manufatura de outros países, você vai, obviamente, aumentar o custo dos produtos para os consumidores americanos. E pior é que este aumento geralmente afeta os pobres, ou seja, 70% dos americanos. Os 10% mais abastados não vão ter mínimo problema de enfrentar essa crise, mas os pobres vão ter um problema seríssimo, porque eles vivem de salário a salário, de mês a mês. E a média de quase 40% dos americanos não tem uma reserva de $500 para enfrentar qualquer eventualidade, como um problema de saúde. E por isto, a política dele é reduzir o imposto para os ricos e, com o aumento das tarifas, ele empobrece mais ainda a população carente. Então, não se sabe exatamente o que ele está fazendo e se tem uma visão clara. Agora, com todos esses atos recentes do Trump, ele achou que era fácil de ganhar uma guerra tarifária. Como ele sempre disse, até no primeiro mandato dele, ele tinha dito de que a guerra comercial e tarifária é a guerra mais fácil de vencer. A realidade é outra. Ele está tendo resistência de países, não só países que não se alinham com os Estados Unidos, mas até os parceiros dos Estados Unidos, como Canadá e a União Europeia. Mas o objetivo do Trump não é apenas reduzir o déficit de importação e exportação, mas o objetivo é a China. Tanto é que, quando ele aumentou as tarifas, a China retalhou e respondeu de uma forma que o Trump não esperava. E ele levou as taxas para 145%. Como já havia impostos antes, alguns produtos chegaram a passar de 250%. Em resumo, ele está inviabilizando o comércio entre a China e os Estados Unidos. Isso prejudica muito mais a população pobre, porque a China, o poderio de manufatura, exporta produtos para os Estados Unidos que é consumido por uma parte enorme da população carente dos Estados Unidos. Isso vai gerar inflação e que obriga o Federal Reserve, o Banco Central Americano, a manter os juros mais altos por mais tempo. E, dependendo da inflação, vai ser obrigado a aumentar o juro até. Não vejo isso ainda. Entretanto, é uma possibilidade. Agora, em relação ao problema entre o senhor Trump e o presidente do Federal Reserve, Powell, ele disse que o Powell não entende de juros, que ele entende mais de juros do que o Powell. Não sei se isso é verdade, tenho minhas dúvidas. Agora, ele está pressionando o Federal Reserve de baixar os juros. Agora, sabemos se você baixa os juros artificialmente, você vai ter que, em algum momento no futuro, aumentar os juros além do que seria necessário. Então, seria realmente contraproducente uma redução de juro artificial neste momento. Então, o Trump, de fato, está com grandes dificuldades. Ele nunca esperava de que haveria uma reação tão
incisiva por parte da China. E os outros países estão vendo de que a China está desafiando os Estados Unidos e, com isso, também eles aumentam a coragem de enfrentar os Estados Unidos. Até agora não houve nenhum acordo ainda. E o Trump deu 90 dias para que os países ou cheguem a um acordo ou vai voltar os impostos retaliatórios que ele tinha imposto, que ele decidiu a eliminar por enquanto, pausar por enquanto. Então, Marco, você vê que ele já está recuando e a realidade econômica vai forçar ele a recuar mais. E a popularidade dele está despencando. E sabemos que ano que vem vai ter eleições midterm, que vai decidir quem vai controlar as duas casas do Congresso. E se ele perder as duas casas do Congresso, o governo dele virtualmente não pode mais governar, porque vai ser tudo paralisado pelos democratas. Então, ele, de fato, está enfrentando enormes desafios. E eu não tenho certeza se ele tem clara essa visão do que está acontecendo. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Será que Trump tem efetivamente um plano a conduzir a economia americana? Será que tudo o que ele está fazendo está dentro de um planejamento, Lawrence? Eu não tenho certeza se ele tem um plano. E se ele tiver um plano, não está bem formulado. Todo o gabinete dele, os ministros, né, que chamam secretários, são pessoas que simplesmente aderem à agenda do Trump. Você vê que até o vice-presidente, que não faz muito tempo criticava o Trump, e agora é um dos maiores fãs do Trump. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, é a mesma coisa. Então, muitos dos que estão no gabinete dele hoje são simplesmente pessoas que estão alinhando à agenda dele e obedecem ele cegamente. Então, é importante saber o que o Trump realmente quer, porque eu acho que nenhum dos ministros, né, ou secretários, tem voz própria. Eu não tenho certeza se o Trump ouve eles com que deveria ouvir, porque eu acho que o secretário do Tesouro Bessent é uma pessoa que entende alguma coisa de economia. Vamos ver o que vai acontecer, mas infelizmente, Marco, eu acho que ele não tem um plano claro. Ele voltou ao poder mais com um, uma visão, né, de que ele foi injustiçado e que ele quer acertar as contas com aquelas pessoas, né, e instituições que ele acha que perseguiram ele. Então, esta é uma forma, eu acredito, perigosa de você governar um país que é, sem dúvida, uma grande potência no mundo. Ou seja, Trump parece que está governando mais com o fígado do que com o cérebro. Sim, eu concordo plenamente. Ele está com 78 anos, eu acredito, e ele vai terminar o mandato com 82 anos. Ele já disse que não é impossível ele pleitear um terceiro mandato, apesar que a Constituição americana proíbe um terceiro mandato para o presidente. Como ele vai fazer isso, não é claro. Mas eu tenho uma teoria de conspiração que é o seguinte: ele vai provocar um conflito com a China em 2028, e com isto ele vai dizer que os Estados Unidos está em guerra e eu preciso permanecer no poder porque eu estou dirigindo um país que está em guerra. E por uma questão de existência, de sobrevivência existencial, eu preciso permanecer no poder. É mais ou menos como o Zelensky está fazendo hoje. Você sabe que o Zelensky, o mandato dele já terminou, mas não há eleições. E é exatamente o que ele fez, declarando de que em uma situação em que o país está em guerra, não tem como ter eleições. E por isso eu, Zelensky, preciso continuar no poder. Não é impossível que o Trump faça isso. Isso é uma teoria de conspiração do seu amigo aqui, que está
simplesmente pensando no ar. Mas não deixa de ser uma preocupação que pode se vislumbrar no horizonte, por conta da própria reação da China, que não admite ser tratada da forma como vem sendo. Ou seja, mesmo qualquer negociação que possa haver daqui para frente, passa por um recuo dos Estados Unidos. E, nesse sentido, você acha que Trump demonstra alguma vontade de recuar em tudo aquilo que ele já anunciou? Vai ser obrigado a recuar em algum momento, porque a realidade econômica vai prevalecer. Não tem como você revogar a teoria de oferta e procura, e por isso ele vai ter que recuar. Agora, em relação à visão dele de como deve ser o mundo, geopoliticamente falando, ele acha de que a China é o grande desafio dos Estados Unidos. Mas isto não é um pensamento do Trump apenas. Os democratas, todos os republicanos pensam a mesma coisa. E a narrativa oficial dos Estados Unidos é o grande inimigo dos Estados Unidos é a China. Então, fica difícil de você imaginar de que ele pode recuar, apesar dele assegurar à população americana que ele não é um presidente de guerra e acusou os democratas, Biden em especial, de provocar diversas guerras. Ele culpa o Biden pela guerra da Ucrânia, mas ele não culpa o Biden pela guerra de Gaza entre Israel e palestinos, mesmo porque ele apoia o Estado de Israel da mesma forma que o Biden apoiava. Isso já é uma outra questão, porque isso tem muito a ver com o fortíssimo lobby judaica nos Estados Unidos, que financia campanhas de muitos candidatos, né? Que possibilita essa narrativa pró-Israel incondicionalmente. Bem, isso já é uma outra história. Entretanto, é importante lembrar de que a China vem fortalecendo militarmente e, sobre alguns aspectos, a China já ultrapassou os Estados Unidos, principalmente na capacidade de fabricar navios de guerra, aviões, mísseis e armamentos em geral. Porque a economia chinesa, 37% é manufatura. A economia chinesa é 1,4 vezes dos Estados Unidos em paridade de compra. E os Estados Unidos têm apenas 14% da sua economia que é manufatura. Então, você fazendo o cálculo, a capacidade produtiva em manufatura da China é em torno de 4 vezes dos Estados Unidos. E eles podem concentrar na manufatura de armamentos e manufatura do setor bélico facilmente, porque eles podem transformar as fábricas que produzem outros produtos, como caminhões, etc., imediatamente em tanques, né? Porque é um estado em um país em que o Estado determina onde será a produção. E para os Estados Unidos mudar, vai ser muito difícil, porque as empresas do setor privado não necessariamente concordam em uma mudança rápida para uma economia bélica. Eu queria Pois só não. fazer uma interrupção, porque você citou que a China é, tem 37% do seu PIB em manufatura. Ou seja, a gente sabe que qualquer país que queira se desenvolver, não basta deter o conhecimento da tecnologia, ela precisa ter competitividade e produtividade, né? Ou seja, isso é um campeonato mundial onde os países concorrem. E aí você tem a Série A, a Série B, a Série C, e tem a série da brincadeira e do jogo de várzea, digamos assim, porque tem países que não vão fazer nenhuma diferença nesse cenário. Nesse sentido, e nessa diferença brutal, onde a China tem 37% de manufatura no seu PIB e os Estados Unidos apenas 14%. Como é que se pode, ou como é que você acha que a economia norte-americana pode reverter isso,
sabendo que nesse momento impôs ao mundo um novo quebra-cabeça com a guerra tarifária? Ótima pergunta. Os Estados Unidos, com Trump, está querendo aumentar o setor manufatureiro, incentivando as empresas americanas a voltar para os Estados Unidos e produzir lá. Agora, você vê que tem alguns desafios. Primeiro, se tem mão de obra suficiente para tanto, mão de obra qualificada, porque não é de dia para noite você consegue formar um contingente de trabalhadores que tem a experiência e a expertise, né, de poder produzir manufaturas de alta tecnologia. É um primeiro ponto. Segundo, se você for um executivo de uma empresa e o governo disse, por favor, venha e produz nos Estados Unidos, primeira coisa você vai perguntar, bom, serei competitivo ou não nos Estados Unidos? Eles vão garantir, bom, nós vamos impor tarifas às manufaturas de outros países para que você seja competitivo. Bem, tudo bem. Então, o executivo vai perguntar: bom, este é o programa e a agenda do Trump. E se amanhã vier um presidente democrata, será que vou ter o mesmo meu apoio? Né? Porque é possível que mude cada 4 anos a diretriz do governo. Para uma empresa investir 5, 10, 15, 20 bilhões numa planta, uma fábrica, eles têm que pensar muito bem e ter certeza absoluta de que a economia vai permitir que eles sobrevivem e que têm capacidade de concorrer dentro do seu próprio país. Ou seja, permitindo que eles tenham um mercado garantido através de tarifárias para produtos do exterior. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para você montar uma fábrica, não é de dia para a noite. Você tem regulamentação sobre poluição, você tem um monte de burocracia que atrasa o processo de você conseguir licenças. Então, é muito demorado. Além disso, você não tem infraestrutura no país, porque a infraestrutura nos Estados Unidos realmente está muito aquém do que seria necessário. Se você comparar a infraestrutura dos Estados Unidos com a China, você vai ver a diferença enorme entre os dois países. Então, é mão de obra, hum, assegurar o mercado com proteção tarifária e infraestrutura para que torne o seu produto mais eficiente, de forma de você poder locomover e transportar o produto. Conclusão: o custo de você produzir um produto nos Estados Unidos será muito maior do que a importação. Isso acontece, se isso acontecer, mesmo se você tem os produtos nos Estados Unidos, vai ser muito mais caro de você importar. Então, o que vai acontecer é que o custo para a economia americana vai ser bem maior. E o mundo, infelizmente, a desglobalização hoje, né, está tornando os países mais fechados e os Estados Unidos se isolando sob o aspecto econômico do mundo. Agora, eu estou vendo também um esforço enorme por parte do governo chinês de ampliar os seus contatos e acordos com outros países, ah, para que haja um novo modelo econômico que não seja um país hegemônico que domina os outros países, como vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, que é o país hegemônico que é os Estados Unidos. Ou seja, pode ser que o mundo esteja, nesse momento, vivendo, até pela ação da China, uma nova conjuntura bipolar no poder. Sim, muitos estão falando que haverá dois polos, né? Quando você diz que tem dois polos, significa de que vai ter países que se alinham com os Estados Unidos e vai ter países que se alinham com a China. Então, são dois polos. A China não tem a mínima vontade nem ambição de ser um país hegemônico. A China nunca quis dominar o mundo e não vai querer dominar o mundo, mesmo porque dominar o mundo é um custo muito, muito alto para o país.
O que a China quer é que seja um mundo multipolar, não bipolar, Marco. E multipolar quer dizer que nenhum país manda e que todos lutam e se esforçam para que o mundo seja mais próspero e que pode tirar os quase 5 bilhões de população do mundo da pobreza. Este seria o objetivo de um modelo que seria bom para o mundo, não só para a China, Estados Unidos e todos os países, né? Por isso, eu acho que, se você olha a história da China, nunca ela queria dominar o mundo e sempre tentou conviver com os seus parceiros comerciais, e a China está muito mais preocupada em elevar o padrão de vida do seu povo, porque ainda hoje há uma população grande nas regiões rurais que ainda necessita de um aumento significativo de padrão de vida. A China tem muitos desafios pela frente para melhorar a prosperidade e padrão de vida da sua própria população. E por isso eu não acredito neste tese de bipolar, porque se os Estados Unidos quer ser um poder hegemônico, a China, mesmo sendo uma grande potência, não vai querer dividir o mundo no meio. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional iniciaram as suas famosas reuniões de primavera, onde eles discutem as perspectivas do mundo daqui para frente. E, pelo que se tem visto, a partir até de alguns artigos que estão sendo publicados na mídia internacional, esses dois organismos demonstram uma grande preocupação com os atos de Donald Trump, o que gera incerteza no cenário global. Como é que você está vendo a participação desses organismos multilaterais no sentido de tentar consertar esse chacoalhão nas peças do comércio internacional? Eu sempre tenho alguma dúvida quando se fala no Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional é comandado por uma pessoa da Europa, sempre. E o Banco Mundial é comandado por um americano, sempre. Ou seja, os países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, dividem o poder dessas duas instituições. E você vê que, só para você alinhar as coisas, como as coisas são, o governo argentino de Milei conseguiu um empréstimo de 20 bilhões de dólares recentemente. Apesar dos técnicos do Fundo Monetário Internacional discordar por achar que a Argentina não poderia ser contemplado com este empréstimo. Entretanto, a pressão americana, ou seja, a pressão do presidente Donald Trump, obrigou o Fundo Monetário Internacional a conceder esses 20 bilhões para o governo Milei, que é um governo de direita, como é os Estados Unidos, e o senhor Trump e o senhor Milei se dão muito bem. São alinhados em ideologia e têm a mesma forma de agir. E por isso, a credibilidade do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial deixa a desejar. Mesmo porque a China, que é ao redor de 20% da economia mundial, ou até um pouco mais, calculado pelo poderio de compra, paridade de compra, tem apenas 6% de votos no Fundo Monetário Internacional. E é difícil de mudar isso porque tanto o Fundo como o Banco Mundial querem permanecer sob o controle da Europa e dos Estados Unidos. Então, essas organizações multilaterais são fragilizadas em função disso. Não tem muita credibilidade em relação à justiça e à divisão de poder dessas entidades internacionais para o bem-estar de todos os países e não apenas aqueles que os Estados Unidos e a Europa querem privilegiar.
Vamos entrar agora no tema das relações do Brasil com os Estados Unidos. Segundo dados da Câmara Americana de Comércio, nesse primeiro trimestre do ano, o Brasil, na sua balança comercial, teve aí 20 bilhões de dólares, né, nessas transações da balança comercial, sendo um saldo positivo até para os Estados Unidos. De alguma forma, você vê uma perspectiva de mudança radical nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, ou até pela necessidade que os Estados Unidos têm do comércio com o Brasil, isso tende a um distensionamento, a um equilíbrio nessas relações? Essencialmente, Brasil e Estados Unidos são concorrentes em commodity. Haja visto comércio de soja. Então, a única coisa que o Brasil exporta de manufaturas que agrega alguma tecnologia são os aeronaves da Embraer. O resto que o Brasil exporta para os Estados Unidos é suco de laranja, minério, aço, que são tudo commodity. Então, o Brasil não exporta produtos industrializados de alto nível e de valor agregado, basicamente commodity. E os Estados Unidos exportam para o Brasil processadores de dados, que é um item importante, e alguns também aeronaves para uso dos executivos, que também é um item importante da exportação americana. Então, se você olhar com cuidado, não tem muitos produtos que podem aumentar o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Se o Brasil precisa de manufatura, o Brasil pode achar isso na Ásia a um preço bem mais barato do que os Estados Unidos, né? Então, o que os Estados Unidos realmente pode oferecer ao Brasil, né? Sim, eventualmente, se o Brasil passar por uma crise financeira, o fundo poderia ajudar. São essas questões que o Brasil encara, ah, porque no passado o Brasil recorreu diversas vezes ao Fundo Monetário Internacional para o empréstimos. Acredito que uma vez foi até em torno de 45 bilhões de dólares, né? Quando o Brasil teve uma crise. Então, sob esse aspecto, os Estados Unidos é importante, não tenho dúvida. Além disso, é um país com grande poderio militar, econômico, geopolítico, né? Então, o Brasil tem que ser muito cuidadoso no seu relacionamento com os Estados Unidos. E, de forma alguma, o Brasil deve afrontar os Estados Unidos. Mas o Brasil necessariamente precisa olhar os seus próprios interesses e onde ela pode buscar vantagem dos países que pode ajudar o Brasil a crescer. E sobre esses aspectos, eu acho que se o Brasil conseguir um tipo de acordo com a China, de transferência de tecnologia da China para o Brasil, seria ótimo, porque a China pode ajudar o Brasil a aumentar sua capacidade de manufatura e também transferir a tecnologia que ela dispõe para o Brasil dar um salto sobre aspecto de produção de produtos de maior valor agregado e com mais tecnologia. Seria ótimo, de um lado, a China precisa do Brasil, agora que as relações entre os Estados Unidos e China estão deteriorando, a China precisa muito mais do Brasil, porque o Brasil é um celeiro do mundo. E você vê que, ultimamente, o aumento dramático de exportação de soja do Brasil para a China. Então, eu acho que o relacionamento Brasil e China é muito mais construtivo do que o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Mas o Brasil precisa ser muito cuidadoso no seu relacionamento com os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai continuar sendo um país de grande influência por muito, muito tempo. Eu quero retomar um comentário que você fez até em relação a essa ideia de Donald Trump de trazer de volta para os Estados Unidos as empresas, as indústrias, até para favorecer o crescimento e a retomada
da produção manufaturada naquele país. E para que isso aconteça, você mencionou que é necessário segurança jurídica, ou seja, ter um planejamento a longo prazo, até porque ninguém vai investir bilhões e bilhões de dólares sem ter a segurança de que, com uma mudança de governo, as coisas também não mudem. É necessário mão de obra qualificada, já que os Estados Unidos, de certa forma, abandonaram esse setor manufatureiro, também a mão de obra foi ficando para trás. Então, é necessário também que haja essa qualificação e essa formação nova da mão de obra. E, por outro lado, você citou também a dificuldade da infraestrutura, ou seja, na medida que o país deixou de lado o seu setor manufatureiro, certamente a infraestrutura também ficou defasada. E eu quero pegar esses seus aspectos, o que você trouxe como dificuldades para os Estados Unidos trazerem de volta as indústrias para o próprio país, fazer uma comparação com o Brasil. Recentemente, nós vimos aqui o anúncio de investimentos muito grandes de empresas importantes, não só montadoras de automóveis, mas, por exemplo, o próprio Mercado Livre, que é uma empresa importante, anunciou o investimento de bilhões de reais para novas instalações no país. Qual é a diferença, então, fundamental para que um país obtenha esses investimentos e outro, como os Estados Unidos, tão grande, tão poderoso, tão hegemônico, tenha, no momento, essa dificuldade? O primeiro problema no Brasil para formar capital humano é educação. Então, o Brasil tem que investir maciçamente em educação fundamental. Um, o, Infelizmente, a cultura no Brasil é um pouco diferente dos países asiáticos, principalmente a China. Aqui no Brasil, a jornada semanal é 44 horas, né? Inclusive, agora estão debatendo o 6 vezes 1, né? No Congresso. Então, no Brasil, a média da jornada semanal é muito aquém da China. A China tem uma cultura de 9, 9 e meia, que é 9 horas da manhã até 9 horas da noite, 6 dias por semana. Então, você vê que a cultura de trabalho é bem diferente. E, óbvio, se você quer concorrer com um país, né, que tenha esta estrutura do modelo de trabalho, você está em grande desvantagem, né? Então, além de não ter um contingente grande de trabalhadores qualificados, altamente qualificados, porque, infelizmente, nós não temos uma indústria de vanguarda robusta, você tem que formar este contingente de trabalhadores mais qualificado, né? E também, evidentemente, você tem que aumentar a jornada, que é muito difícil no Brasil. Para você ter uma ideia, Marco, quando eu estava tocando a empresa, o Moinho Pacífico, eu fiz um cálculo de quantos dias que o trabalhador do Brasil trabalha. Então, na empresa, sábado e domingo não tinha expediente, né? Pelo menos a parte administrativa. E se você tirar sexta e sábado, e você incluir todos os 30 dias de férias compulsórias, né? E os feriados municipais, estaduais e federais, você chega à conclusão de, num ano, 156 dias não se trabalham, né? Então, a produtividade é simplesmente o custo de unidade de produção. Se você trabalha muito menos horas e dias do ano, o custo sobe e você torna menos competitivo. Mas para mudar essa cultura não é fácil.
a cultura de trabalho nos países asiáticos, como o Japão, Vietnã, China, todos os países, Coreia do Sul, né? É bem diferente do Ocidente. E esta é uma grande desvantagem do modelo como o Brasil, né? Mas isso não é só o Brasil, Marco, isso é todo o Ocidente. Na França, é 35 horas por semana. Eu fiz um estudo, os Estados Unidos trabalha efetivamente, não a jornada oficial, né? Ah, Se efetivamente trabalham, é 34,4 horas por semana. Isso é dados fornecidos pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, né? 34,4 horas por semana. Então, é muito aquém dos países asiáticos. E por isso o encarecimento dos produtos nos países do Ocidente, que realmente, a não ser que você comece a robotizar e tornar as fábricas mais automação das fábricas, você vai ter um custo muito alto. Agora, tem a desvantagem de você robotizar as empresas e torná-las mais eficientes, e usando automação, você elimina os postos de trabalho, né? E isto prejudica o trabalhador, né? Então, porque você vai começar a perder empregos na sua economia. E por isso uma equação difícil, Marco. Ou você sustenta uma força de trabalho que é, infelizmente, menos eficiente, mas você ajuda a aumentar o número de empregos, né? Se você tem menos emprego, o governo vai ter que, de alguma forma, ajudar a população mais carente que se vê incapaz, sem condições de achar um emprego. Então, é uma equação bem difícil, Marco, de equacionar. O que a gente espera, porque nós desejamos no Brasil que aumentamos o grau de tecnologia, mas em contrapartida você vai ter o desafio de manter o número de empregos, né? Então, é uma equação de difícil solução, Marco. Ó, sem dúvida, e aí isso leva a uma conclusão do desafio que a humanidade está enfrentando atualmente com o avanço da tecnologia, né? Pode até parecer meio estranho, mas quando o Trump diz que quer trazer de volta para os Estados Unidos as indústrias que estão operando hoje em outros países, fundamentalmente em países asiáticos, é como se, de alguma forma, estivéssemos regredindo num sistema que os próprios Estados Unidos mesmo eles acabaram ampliando a globalização, ou seja, as indústrias não saíram dos Estados Unidos simplesmente porque estavam sendo expulsas, mas sim porque identificaram nos países asiáticos a oportunidade de um crescimento da sua produtividade e, portanto, dos seus lucros, né? Então, é como se a gente estivesse vivendo hoje um dilema entre essa distância entre aquilo que é a Revolução Industrial, aquilo que foi a Revolução Industrial, e aquilo que está sendo chamado da Revolução 4.0. Ou seja, temos aí amplamente tecnologia, mas temos também 8 bilhões de pessoas no mundo e certamente nem todas terão lugar nesse novo mundo. Como é que você vê, e aí, já para ir encerrando a nossa belíssima conversa de hoje, esse futuro mais imediato, pensando na economia, mas também fazendo essa ligação que você sempre faz com a cultura diversificada que existe no mundo? Eu só queria fazer duas considerações. Nos anos 60, os Estados Unidos iniciou um processo de abrir os outros mercados de outros países. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a maior potência manufatureira do mundo. A Europa foi arrasada, a Ásia foi arrasada e só sobrou os Estados Unidos. Então, a capacidade produtiva em manufatura dos Estados Unidos sobrepôs qualquer outro país, e de longe. Como o mercado americano tem limite de absorção de manufatura,
os Estados Unidos optou por abrir mercados de outros países. E aí você vê a rodada Kennedy, a rodada Uruguai, Uruguai Round, né? E também a GATT, né? Todos foram medidas uh, impulsionadas pelos americanos de abrir os mercados. E aí veio o consenso de Washington, também é nessa linha de abrir outros mercados, porque a manufatura dos Estados Unidos tinha que achar novos mercados. E foi nessa linha, Marco, em que eles começaram a aproximar da China. E também tinha aquele Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, que os Estados Unidos queria trazer a China para o lado deles, né? Também foi importante quando o Kissinger visitou a China depois do Nixon. Então você vê que os Estados Unidos abriu o mercado, optou por globalização, apoiou enormemente a globalização quando lhe era conveniente. Hoje, como o setor manufatureiro dos Estados Unidos está em decadência, eles mudaram de agenda. Diz, não, a globalização é péssima. Não devemos esquecer de que quando os produtos de baixo custo da Ásia entraram nos Estados Unidos, ajudou muito em ajudar a inflação americana, ou seja, os Estados Unidos importou a desinflação durante décadas. Isso permitiu o governo americano, o Federal Reserve, de baixar os juros, que fortaleceu a economia americana e impulsionou o crescimento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve grandes vantagens na globalização, agora inverteu, e por isso eles estão mudando de agenda. Então, esse é o primeiro ponto que devemos entender com clareza. Por que os Estados Unidos hoje estão contra a globalização? Porque deixou de ser interessante, porque os Estados Unidos não é mais uma potência manufatureira. E agora, em relação ao Brasil, Marco, também queria fazer uma consideração importante. Não sei se você conhece o termo doença holandesa. É quando um país muito rico em matéria-prima, como é o Brasil, é preso numa armadilha de crescimento, ou seja, fica presa a uma economia de renda média e não consegue subir, né? Porque ela é muito rica em matéria-prima, como é o caso do Brasil, então não há muito incentivo de melhorar o aspecto tecnológico e produtivo do país, né? Então, há muitos exemplos no mundo. Essa se chama de doença holandesa, né, que é um conceito econômico. E o Brasil, infelizmente, sofre dessa doença holandesa, né? Somos muito ricos em matéria-prima, recursos naturais, mas o Brasil não consegue sair de uma situação de classe média e não conseguimos galgar as posições de uma economia mais desenvolvida, que é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que saiu numa situação mais pobre do que o Brasil, e a China também é um país bem mais pobre que o Brasil décadas atrás, né? Então, essa se chama a doença holandesa. E em relação ao que esperar para o futuro, Marco, nós vamos ter que ver o que acontece entre o relacionamento dos Estados Unidos e a China, porque acho que como se desenvolve este relacionamento vai ser muito importante para a gente tentar entender e fazer alguma previsão do que pode acontecer para a economia mundial. Eu, francamente, não sou muito otimista, porque acho que os Estados Unidos está já partindo para uma recessão econômica. No primeiro trimestre, teve um encolhimento da sua economia e os efeitos, né, da guerra comercial e tarifária nem começou ainda a se sentir. Então, eu acho que este ano de 2025, os Estados Unidos entrará numa recessão. E se os preços, Marco, das importações dos Estados Unidos começar a pressionar a inflação, é provável de que você vai ter uma situação de estagnação e inflação, né? Ou seja, eles chamam de stagflation, né? Que é o pior dos mundos. Estagflação.
exatamente, estagflação. Então, vamos ter que aguardar para ver o que acontece. Mas eu estou otimista em relação ao Brasil, pelo menos no sentido de que o Brasil é menos afetado por essa guerra comercial e tarifária. Acho que nós podemos até conseguir capturar algumas vantagens dessa concorrência e dessa guerra, porque nós somos, enfim, exportador de matéria-prima que o mundo precisa. Não é porque aqui tem a guerra comercial e tarifária que o mundo vai parar de comer, né? E se a China realmente decidir aumentar o estímulo para a sua economia e atingir o crescimento de 5%, vai precisar do Brasil. Você sabe que são dois países que fornecem minério para a China, Austrália e Brasil. Então, nós temos grande potencial pela frente. O que é importante para o nosso governo é tentar elevar a capacidade hum, do capital humano, né? Ou seja, ter uma força de trabalho mais qualificada. E também pensar um pouco de que trabalhar 40 horas por semana é pouco, né? Eu trabalhei 50 anos, você sabe, Marco. A minha jornada é 70 horas por semana. Acho, acho isso perfeitamente normal. Mas, mas aqui no Brasil, a cultura não é essa. Eu acho que o povo tem que mudar um pouco. Diz, olha, realmente queremos que esse país cresça, queremos sair desse armadilha de renda média, né? É algo que nós precisamos pensar muito bem. E você sabe que a questão demográfica no Brasil, o dividendo demográfico já acabou. Daqui para frente, o Brasil vai ter um crescimento populacional pífio. E nas próximas décadas, de 2040 em diante, provavelmente a população brasileira vai encolher, né? Então, são todas questões que nós precisamos olhar com muito cuidado e nos preocupar, né? A China é um país que olha 50 a 100 anos na frente, né? Nós também precisamos aprender e olhar muito mais na frente do que o próximo ano, o próximo governo, né? Então, essas são as considerações que me preocupam, né? Porque, afinal de contas, nada mais eu desejo mais do que o sucesso do Brasil. Lawrence, nós estamos quase terminando a nossa entrevista de hoje, mas eu gostaria então que você fizesse a sua consideração final, ou se você quiser também levantar mais algum tema que você acredita que seja importante para a nossa audiência. Eu gostaria que, em algum momento do futuro, né, eu pudesse ter a oportunidade de também ah, fazer algumas considerações sobre outros assuntos, né? Como como é que chegou a situação atual da guerra entre o Estado de Israel e Palestina, por exemplo, né? E eu até me atrevo, né, de navegar sobre as religiões, né, que é um tema muito sensível, mas é tão importante na minha visão de como três religiões, né, se desenvolveram, como primeiro veio o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo, né, e como eles interagiram entre si e como chegamos onde estamos hoje. Porque isto, se você entender a religião e a história, você vai entender ah, o que aconteceu no mundo, né? Por exemplo, o Império Britânico, aliás, bem antes era o Império Ibérica, né? Portugal e Espanha, depois foi a Holanda, depois Grã-Bretanha e França, né? E mais recentemente, obviamente, os Estados Unidos, né? Então, eu queria abordar também sobre esses aspectos, que venho estudando esses aspectos e me fascinam, porque eu acho que para entender o mundo de hoje, precisamos voltar atrás na história. E, Marco, não é só história, é quase 2.500 anos atrás. Pois é, é obrigatório voltar no tempo para entender o presente e apontar para o futuro. Então, fica já, Lawrence,
o nosso convite para uma próxima entrevista, onde a gente vai debater exatamente esses temas, porque eles estão aí, na cara de todo mundo, mas nem sempre existe a reflexão necessária para se aprofundar esse tipo de tema. Então, está feito o convite, Laurence, é só a gente marcar e vamos fazer uma conversa específica sobre o papel das religiões na história da humanidade. Será com o maior prazer, Marco. Muito bem, e o nosso canal de YouTube China Global News termina aqui mais uma entrevista, dessa vez com Laurence Pi, uma pessoa que sempre traz boas e importantes informações para esclarecer a nossa audiência sobre temas da macroeconomia e da geopolítica. Eu peço que você curta os nossos vídeos, você possa também se inscrever em nosso canal e curtir todos os nossos conteúdos. Lembre sempre, China Global News é simples, você só faz um clique e fica com a gente. Eu espero você em uma próxima entrevista.